Olá, meus amigos, de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 8, dessa vez falando de escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E pelo amor de Deus, ninguém vai aqui saindo cortando mão de ninguém, porque a gente vai entender que isso aqui é uma metáfora. Ele mesmo vai falar isso aqui no texto. No finalzinho, né, ele vai falar que é uma figura, é um simbolismo bastante forte para a gente cortar o mal pela raiz, né? Seria isso que a gente fala, tem que cortar o mal pela raiz. E aos pouquinhos, então, como a gente sempre faz, a gente vai lendo e comentando, lembrando sempre da importância de fazer uma leitura que você goste, uma leitura de harmonização antes do estudo, depois a prece, para que possamos estar harmonizados e bem conectados com a espiritualidade amiga que nos ajuda nesse momento. Esse momento do estudo é, é aquele, é aquela parte do nosso dia que nós temos a possibilidade de refletir um pouco melhor sobre algum problema, sobre algo que estamos precisando achar uma solução, acalentar o nosso coração. É aquele momento de troca com a espiritualidade, né? Então é importante que a gente faça essa quebra com a correria, com a tensão, com a ansiedade do dia a dia. E aqui possamos estar imersos e entregues a essas bênçãos que podem nos alcançar. Então, como ele falou aqui, né? Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Antes da gente entrar propriamente no estudo, né, e ver o que ele chama de escândalo, o que ele entende aqui por escândalo, vamos pensar no que nós entendemos como escândalo. É algo que chama muito a nossa atenção, né? Seja um barraco, uma atitude exagerada na rua, acontecendo algo na rua, e a gente fala assim: nossa, foi um escândalo, não é assim? Você vai à feira. Aí deu uma confusão na feira. Aí você chega em casa contando, você vai falar assim: nossa, foi um escândalo. Um gritou de lá, o outro gritou de cá. Não é assim? É uma coisa muito exagerada. Normalmente tem barulho, tem ruído. Ou a gente pode usar o escândalo para uma coisa positiva também. Quando você quer falar que a pessoa estava muito bem vestida, ela foi numa festa, ela estava um escândalo, né? Mas ainda assim tem algo de exagero. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ter a ver com barulho ou não, mas tem a ver com algo exagerado. Esse é o nosso entendimento de escândalo. E aí ele fala então: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ou seja, se foi a sua mão, se foi por sua causa, se foi você que foi o motivo desse exagero, e aqui no sentido negativo, se você provocou um escândalo de uma forma negativa, então corte a sua mão, elimine isso que fez com que você fizesse o escândalo, né? E aí, como ele sempre faz aqui, ele traz um trechinho do Evangelho, no caso aqui no item 11. Ele trouxe um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, né? E depois capítulo 18, versículos 6 a 11. E no item 12, 13, 14, 15, 16 e 17, ele vai então explicar o que é essa ideia do escândalo e o que é essa ideia também de cortar a mão, né? No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. E olha que interessante essa análise dele, porque ele não está falando que o escândalo necessariamente é a atitude, mas sim a repercussão que ela gerou. E se a gente pensar, vê se não é isso. Tem uma briga, tá? Uma briga ali na rua. Se essa briga é uma briga tom baixo, né, em pessoas falando com um tom de voz baixo, e não chama a atenção de ninguém, eu jamais vou dizer que aquilo foi um escândalo. Mas se começa uma gritaria, se o povo que está envolvido, né, se todo mundo que está ali envolvido começa a gritar e a falar mais alto, eu que estou passando na outra rua, eu vou ouvir e vou dizer que aquilo foi um escândalo. Então, olha como o escândalo ele é
a consequência muito mais do que a atitude. Não é a briga que é o escândalo, mas é a repercussão que ela gera. Então, se é uma coisa em silêncio, não vai gerar nada, não é um escândalo. Mas se é uma gritaria e gerou, chamar, isso gerou como consequência que muitas pessoas fossem olhar, aí sim eu posso dizer que é um escândalo. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque estes lhe faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, olha como ele fez uma introdução, né, para a gente se familiarizar com o termo escândalo. Então, ele fala, ó, escândalo não é necessariamente a atitude, mas é como aquilo vai repercutir. E agora ele já fala que no sentido evangélico, o escândalo não necessariamente precisa ter ruído, barulho, chamar atenção, mas é qualquer coisa, ele bota aqui, ó, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Então, se eu tenho um pensamento negativo em relação ao meu próximo, eu já estou praticando um escândalo. Como ele fala nessa frasezinha final aqui do item 12. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso, diz no item 13, que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores mais só maus frutos dão. A gente falou isso no estudo passado, se você não assistiu, corre lá. A gente falou disso, só podemos dar aquilo que temos. Se eu tenho mal dentro de mim, eu não tenho como dar só o bem. Em algum momento eu vou praticar o mal no pensamento, praticar o mal nas atitudes. E por que ele fala que é preciso que haja escândalo no mundo? É porque Deus está defendendo, então, que haja o mal? Deus está defendendo que haja esse aqui, ó, o resultado efetivo do mal moral? Não. Ele está falando o seguinte: é preciso que esse mal venha à tona para que o homem se canse desse padrão, o próprio homem se canse desse padrão, e ele mesmo vai ter necessidade de procurar o remédio. Eu não sei se quem, você aí que está me ouvindo, se você já fez terapia, se você sabe como funciona a terapia, mas o psicólogo, ele jamais, não sei, em alguma linha de psicologia, não sei se existe isso, mas no geral, o psicólogo ele não vai apontar para você no que você está errando ou no que você está fazendo de diferente. Ele vai te induzir, te conduzir para que você possa chegar à conclusão do que você deveria mudar, do que a pessoa deveria mudar no comportamento, né? E aqui é muito parecido, né? Jesus e a espiritualidade, o que eles vão fazendo é deixar que a gente continue incorrendo no erro, vamos dizer assim, né? Que a gente continue praticando esse mal, esse escândalo, até que nós mesmos possamos perceber que aquilo está nos fazendo mal. E é por isso que muitas vezes a gente fala assim: ah, mas de novo isso aconteceu comigo? Nossa, mas eu entro no relacionamento e não dá certo. Nossa, mas eu entro no emprego e me dou mal com o meu chefe.
Toda vez que eu saio na rua, alguém arranja briga comigo, não é isso? A gente não escuta as pessoas falando isso por aí? Ah, eu tô sempre me cuidando, mas vira e mexe eu pego uma doença. Por quê? São padrões que a pessoa vai repetindo para que ela possa perceber aonde ela está sendo responsável por aquilo. É disso que ele fala. É preciso que haja escândalo no mundo, é preciso que esse mal venha à tona, que esse mal apareça e que se repita até que as pessoas possam perceber e sejam capazes de mudar por elas mesmas. Porque não adianta, assim como na terapia, não adianta o psicólogo, o profissional, chegar e falar para você: olha, isso está acontecendo com você porque você está fazendo tal, tal, tal. Você vai falar assim, eu? Não, então quer dizer que eu tô sofrendo e a culpa ainda é minha? É a primeira reação que o paciente vai ter, né? A pessoa que está ali se tratando vai ter. Quando, na verdade, se ele vai te induzindo, se ele vai fazendo com que nós, por uma linha de raciocínio, a gente vá chegando numa conclusão, né? Quando ele faz isso, nós vamos aceitar com muito mais facilidade. Então, é isso que ele fala aqui. É preciso que haja escândalo. Porque se é mal que nós temos dentro de nós, é mal que vai sair. E que saia, para a gente poder perceber. O Chico Xavier, ele tem uma das passagens dele que ele fala assim, que a gente precisa sacudir o lodo que está no fundo da piscina para que esse lodo possa subir e subindo, vindo à tona, a gente possa limpar essa piscina, né? Se você tem piscina, já limpou piscina e você tem tipo uma peneirinha, né? A gente passa aquela peneirinha por cima e vai tirando a sujeira e a piscina fica limpinha. Mas se o lodo estiver agarrado lá no fundo, eu não consigo limpar. Não consigo limpar com essa peneirinha, né? Eu não consigo passar por cima. É preciso que essa sujeira do fundo solte, suba para a tona, para que eu possa limpar. E da mesma forma é com a gente. Nós somos essa piscina, estamos com essa sujeira lá embaixo, né? Ela tá lá no interior, tá lá no fundo. A gente precisa chacoalhar, a gente precisa mexer para que ela possa vir à tona, a gente tome consciência disso e só assim só assim a gente consegue mudar. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, é o que a gente estava falando aqui, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, aquilo que a gente estava falando do padrão que se repete, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as escórias. E aí vem o item 15. Sendo assim, dirão: o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Por quê? Pelo que a gente falou até agora. Se ele não permite que o mal aconteça para a própria pessoa perceber, como que ele vai corrigir? Como é que eu vou limpar a piscina? Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, se haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser construída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, né? Lembra que no estudo passado eu falei disso? Que vamos nos purificando, vamos nos burilando, até que não haja nenhum pedacinho de mal. Só haja o bem, e aí naturalmente a gente vai praticar o bem. É o que ele fala aqui. Tal virá a ser a condição da terra, quando o homem houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. E aí aqui
Eu vou deixar na descrição do vídeo uma recomendação para quem quiser entender um pouco melhor. No Livro dos Espíritos fala sobre isso. Há muitas moradas na casa do meu pai, né? A gente tem até no próprio Evangelho fala sobre isso, mas sabemos dos vários mundos, né? Existem os mundos mais evoluídos e existem também os mundos menos evoluídos, que são os mais inferiores, daqueles espíritos mais primitivos ainda, né? Nos estágios inferiores, próximos da sua criação, que são os mundos menos felizes. O item 16, ele fala: mas ai daquele por quem venha o escândalo. E aí você fala assim, gente, isso está muito confuso, porque primeiro ele fala que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo, então é necessário que haja, mas não sou eu que posso praticar? É exatamente isso. O escândalo, ele é um mal que, como ele fala ali, né, é uma consequência, vamos voltar aqui para a gente falar direitinho, é o resultado efetivo do mal moral, né? Porque dentro da justiça divina existe um ordenamento, uma organização para que tudo seja ajustado. Então, esse mal, naturalmente, ele vai vir à tona, que como a gente viu ali, serve para quem está praticando, serve para o aprendizado de quem está praticando e serve para o aprendizado de quem está sofrendo esse mal. Isso é uma coisa. Outra diferente é eu ir lá e provocar aquele mal. Então, digamos que numa empresa você tenha uma infração descoberta, né? Alguém cometeu uma infração, essa infração, né? A gente entende aqui que está nesse contexto de mal, ela foi descoberta. Com isso, a pessoa foi punida dentro da empresa, todos os envolvidos tiveram as suas penalidades, né? E assim foi. Cada um participou não só da justiça ali da terra, né? Mas também conforme as suas obras, conforme a sua responsabilidade, cada um teve ali também o merecimento dentro da justiça divina. Agora, outra situação. Aconteceu a mesma coisa dentro da empresa. E eu, que não tenho nada a ver com isso, por maldade, a pessoa não é nem do meu setor, por maldade, por pura maldade, eu vou lá e falo mal daquela pessoa que cometeu a infração. Né? Então, eu não falo por uma questão de justiça, eu não falo por uma questão de igualdade, eu não falo por uma questão de, eu estou vendo o bem da empresa, eu falo por uma questão de egoísmo, de vingança, porque eu quero o mal daquela pessoa. Então, eu vou lá e denuncio. E aí, pessoal, esse é um exemplo que a gente poderia entender que ele está falando aqui. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Ou seja, a justiça divina, ela já é perfeita para fazer com que o escândalo ele aconteça. Ou seja, o escândalo nesse sentido evangélico, né? Para que o mal de cada um possa vir à tona, para que ele seja aos pouquinhos mitigado, até ser eliminado completamente. Não é alguém que precisa apontar, e não é alguém que precisa punir o outro baseado na vaidade, no egoísmo. Então ele fala aqui, ó, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Tá? Então, assim, por mais que esteja dentro da justiça divina, por mais que esteja dentro dessa organização, ainda assim é o mal. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer o pai. Né? E ele fala talvez por quê? Porque não é uma regra, é uma possibilidade que esse pai esteja pagando na mesma moeda o que ele sofreu.
Passa ele pela pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Mas essa circunstância não pode servir de escusa, ou seja, de desculpa ao filho que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. E aí no item 17, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. É aonde a gente volta lá no início do estudo, do cortar o mal pela raiz. Se a gente já percebe que eu tenho uma tendência a fazer tal coisa que me afasta desses ensinamentos aqui do Evangelho, o que eu vou fazer? Cortar esse mal. Então, eu não vou cortar a minha mão, não vou pegar uma faca e cortar a minha mão, mas é uma metáfora para dizer que eu vou cortar ou pelo menos tentar diminuir aquilo que está me fazendo fazer o mal, aquilo que está provocando, né, as minhas atitudes inferiores, os meus pensamentos equivocados. Então, se eu percebo que eu tenho uma tendência a ser egoísta, a ser irritada, a ser prepotente, eu vou começar a perceber quando? Que atitude que me faz isso? É naquele momento que eu me sinto rebaixado? É naquele momento que eu me sinto humilhado? Então eu já vou ligar um alerta e vou falar: olha, toda vez que eu passo por essa situação aqui, eu tenho que me cuidar, porque eu sei que é nessa situação que eu me transformo. Sabe o Hulk, aquele personagem dos super-heróis, que quando ele fica com raiva ele fica verde e ele fica um monstro, assim, ele é magrinho, franzino, e aí quando ele fica com raiva ele fica um monstro enorme, forte e cheio de raiva e sai quebrando tudo? É nisso que a gente tem que pensar. Se aquela atitude, se uma determinada atitude de uma pessoa mexe, me faz virar o Hulk, digamos assim, eu tenho que cortar aquilo ali. Eu tenho que, naquele momento, falar assim: olha, eu já sei que isso me deixa irritada. Eu já sei que isso me deixa sem paciência. Eu já sei que visitar aquele lugar, estar com aquela pessoa baixa a minha vibração. E aí eu vou tomar os meus cuidados. Se é um lugar que eu preciso frequentar, se é uma pessoa que eu preciso visitar, eu vou me blindar, né? Eu vou fazer uma prece, eu vou pedir proteção naquele momento, enquanto eu estiver naquele lugar com aquela pessoa. Se eu puder evitar, melhor, né? Se eu começar a perceber que é um lugar que me faz mal, uma pessoa que me faz mal, e eu conseguir evitar, eu puder evitar, é o melhor que a gente tem a fazer. Então, pessoal, essa parte aqui de se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a, é isso que ele fala. Figura enérgica esta que seria absurda se tomada ao pé da letra. Aqui apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos ter certos entendimentos até chegar aqui. Senão a pessoa de repente vai falar assim: ah, mas como assim? Tá mandando eu cortar minha mão? Se eu sou culpada pelo escândalo, se a minha mão foi quem me fez fazer isso, em algumas culturas até hoje, e antigamente, a mão é cortada mesmo, né? Se você rouba, você perde a mão, a pessoa perde a mão. E não é isso que ele está falando aqui. Ah, então Jesus ele está de acordo com essa prática? Não, é uma metáfora, é uma metáfora, né? Porém, nós precisamos realmente cortar aquilo que está dentro de nós e que nos faz mal. Tá, pessoal? Então, esse é um estudo também, como todos aqui, né? Mais um que faz parte dos bem-aventurados, os que têm puro o coração. Isso também tem a ver com a pureza de coração. Nesse caso aqui, né? É uma forma de como você atingir a pureza de coração, como? Cortando aquilo que te provoca atitudes negativas, faz com que a gente tenha pensamentos e atitudes negativos, não edificantes. Então, que a gente possa, para ter puro coração, cortar
os nossos motivos de escândalo, né? Seja o nosso egoísmo, seja a nossa vaidade, seja a nossa ansiedade, e aí tantas coisas que você que está me ouvindo pode começar a perceber em você a partir desse estudo, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você, espero que possa te ajudar a você, espero que possa ajudar nas suas atitudes, no seu dia a dia, que a partir de agora você consiga perceber um pouquinho mais qual é o motivo do seu escândalo, né? Qual é o seu motivo de escândalo? O que está te levando a praticar o escândalo? E fazendo sempre essa autoanálise, praticando essa reforma íntima e vamos conseguindo nos melhorar um pouquinho mais e um dia fazendo parte desse mundo aqui que ele fala, né? Dos mundos onde o mal já não existe, onde o mal já será banido e nós seremos só o bem, praticaremos só o bem. Obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui comigo, agradecendo sempre também ao nosso Mestre Jesus pela essa possibilidade de estarmos aqui estudando um pouco mais as palavras que ele nos trouxe, né? E lembrando também que vocês possam fazer uma prece de encerramento para agradecer, para finalizar, né, esse momento do estudo. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!